Vou falar agora sobre a diarista Paola, de 30 anos, presa como principal suspeita de um roubo seguido de morte. A mulher que tirou a vida de um casal com uma faca na mão. Essa história aqui é violenta demais e chama atenção por vários detalhes diferentes. Para você que ainda não tinha pegado as informações, eu resumo em poucos segundos e eu coloco a reportagem com todas as novidades. Vale a pena você assistir até o final. O modo de agir dessa diarista surpreendeu até os policiais civis mais experientes. O homem que indicou a faxineira para esse casal falou para a polícia que depois da morte do Cláudio da Maria Clotilde, ele percebeu que ele também, de repente, foi dopado. Por quê? Porque ele é primo dela. E foi ele que indicou o primo da faxineira, olha só, que indicou para esse casal. Ele conhecia esse senhor, é um advogado muito experiente, bem sucedido. Ele falou, não, contrata minha prima, precisa de trabalho, a mulher é boa, aquela coisa toda. Pá. No primeiro dia de trabalho ela morre. A polícia agora quer saber o seguinte, será que ele de fato é uma vítima ou ele se antecipa? Porque ele pensa, meu Deus, vai dar problema, vão descobrir que fui eu que indiquei, então eu vou me colocar aqui como vítima também. Ele já corre para a polícia e fala, fui eu que indiquei, mas é o seguinte, eu acho que ela me dopou também, hein? Eu tô achando que ela me dopou também. E aí? Ele está sendo bem intencionado ou está contando uma mentira? Porque ele contou para a polícia que no dia do crime ele recebeu uma ligação muito estranha dessa diarista. O Balanço Geral preparou agora uma reportagem especial que vai contar os últimos detalhes repassados pelas investigações. Quem é a mulher que matou com mais de 50 golpes de faca o casal de idosos? Estamos acompanhando agora a saída da Paola aqui. Paola, por que você só não roubou? Por que você só não roubou? Por que você matou o casal? Você não pensou no seu filho? Mãe solteira, diarista. Paola Stephanie Neto Cirino tem 30 anos. A Paola é uma pessoa jovem, né? É uma pessoa que ela, segundo ela, teve muitos problemas psicológicos, familiares, e ela, segundo as próprias palavras, tem uma vida muito bagunçada, uma vida sem controle emocional, sem controle financeiro. Apesar de ter um filho pequeno, ela se demonstra uma mãe muito afetiva, estava muito preocupada com essa criança, todo momento demonstrando muito afeto, muito carinho, e ele também para com sua mãe. Mas ela parece ser uma pessoa que precisa realmente de uma ajuda, seja em todos os níveis, porque ela mesma falou que ela não sabe por qual motivo ela ter feito isso, ela se demonstra muito arrependida, mas ela disse que ela não teve controle dos seus atos. Agora, isso vai ficar a cargo da Justiça Criminal para saber realmente se ela é uma pessoa imputável, inimputável ou semi-imputável, para saber qual tipo de responsabilidade penal vai ser atribuída a ela. Paola começou a trabalhar como faxineira há cerca de 3 anos. Ela prestava serviço para um primo do casal 2 vezes por semana. O primo do casal, que indicou a diarista para as vítimas, veio prestar depoimento. Ele estava bastante abalado e, sem se identificar, gravou entrevista. Disse que ele poderia ter sido uma vítima e não imaginava que a Paola pudesse cometer um crime tão grave. Contou que ela trabalhava para ele desde o fim do ano passado, 2 vezes por semana, mas nos últimos tempos mudou o comportamento. A mudança no comportamento foi notada pelo parente do casal depois que Paola fez uma viagem ao exterior. Eu sei que ela viajou com um homem e ela voltou mudada. Começou a demonstrar alguns desvios de comportamento, de atitude, sabe, comigo e tal. Começou a tomar muito remédio. Eu falei com ela, Paola, você está exagerando, você está tomando isso sem prescrição médica, você vai ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. Na ocasião, ela chegou a pedir um adiantamento do pagamento, porque estava sem dinheiro para voltar para o Brasil. Tem 1 mês e meio, 2 meses. Foi para o Rio Grande do Sul que ela foi? Do Rio Grande do Sul. Ele disse que foi meu pai, mas eu sei que ela acabou em parar na Argentina com essa pessoa, sabe? E depois teve até dificuldade para voltar, eu tive que mandar até dinheiro para ela voltar. Durante a prisão, a polícia apreendeu com Paola vários itens roubados na casa das vítimas. Paola vendeu relógios, joias e celulares. A gente pode estimar mais ou menos em R$200 mil. Isso aí foi, inclusive, repassado pelas pessoas, mas esses valores, claro, na revenda, né, no mercado que compra, né, no mercado paralelo, isso aí é um valor quase que fantasioso. Ela, inclusive, nos confessou, no momento que estava voltando para Belo Horizonte, durante a viagem, que ela vendeu todo o material
pela quantia de R$ 3.300. Quer dizer, então, não acho que possa ser mentira, porque realmente na rua o que vale é o momento, é a rapidez, é a liquidez. O delegado disse que Paola não tinha antecedentes criminais, mas não descarta que ela tenha praticado furtos sem que as vítimas tenham registrado a ocorrência. Pode ser que ela tenha efetuado alguns crimes, algumas subtrações e as pessoas nem tenham percebido, né? E são hipóteses, mas ela alega que nunca teria cometido nenhum tipo de delito, mas que ao nosso sentir é no mínimo fantasioso, porque é difícil uma pessoa, no seu primeiro delito, já cometer um delito tão grave, né? Tirar a vida de 2 pessoas. A crueldade do crime surpreendeu até o delegado. Eu estou nesse departamento à frente dessa unidade há 10 anos e eu não me recordo de um crime contra o patrimônio, um latrocínio, com essa quantidade de golpes, né? Estamos falando de mais de 40 golpes de faca contra o idoso e pelo menos 15 a 20 contra a idosa. Pessoas já com uma saúde debilitada e depois, para além disso, com dopados, né? Então, que diminui ainda a capacidade de se defender. Então, demonstra uma crueldade muito grande, uma barbaridade, né? Um desprezo pela vida humana que essa investigada demonstrou. Paola alegou ter problemas psiquiátricos. Ela disse que toma remédio controlado e teria usado a própria medicação para dopar as vítimas. 4 comprimidos de um remédio fortíssimo, utilizado inclusive para tratamento de depressão, é um calmante, um sonífero, e aí a partir do momento que as vítimas foram dopadas, conforme você disse, ela passou então a golpeá-las. Eles então ofereceram resistência, apesar de dopados, tentaram resistir, se defender, mas ela continuou o seu intento acabando por matá-los. A tia de Paola contou à nossa equipe que a sobrinha enfrentou problemas com jogos de aposta online há mais de um ano. Depois disso, ela foi acolhida na casa dos avós. Segundo a tia, a diarista chegou a iniciar o acompanhamento médico. Ela teve esses problemas, sim, mas tem mais de um ano isso. Foi medicada e tudo, e foi indicada. Foi aí que ela veio e começou a tomar remédio. Só que a gente não sabe se, até então, até onde eu sei, ela não fez um acompanhamento certinho. Começou a tomar remédio. Eu perguntei se ela tinha algum vício, drogas, jogos. Ela falou que já foi viciada em jogos de azar. E isso teria sido motivo, inclusive, de, em data pretérita, ela ter pego um empréstimo com alguns agiotas, pessoas que fazem empréstimo a juros, e que esse fato teria dificultado muito a sua vida financeira, mas que, segundo ela, já teria sido quitada todas essas dívidas. Paola saiu da delegacia e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. De lá, seguiu para a penitenciária. Agora ela vai responder pelo crime de latrocínio, na verdade por 2 crimes de latrocínio, né? Que a pena pode chegar somadas até, se for computadas individualmente, até 60 anos de reclusão. Tem um provérbio bíblico que fala que um abismo puxa o outro. Então, quando você está perto de um abismo, cuidado, porque as coisas vão ficando cada vez piores. E dá a impressão de que é isso que está acontecendo aqui, né? O abismo do tigrinho, é um buraco que engole todo mundo, puxou outro, que é o abismo do agiota. A mulher se compromete com 2 coisas erradas que nunca vão dar dinheiro para ela. E aí ela precisa matar, porque ela está dizendo que não foi para pagar a dívida. Ela que está dizendo que conseguiu pagar 45 mil. Mas a polícia está questionando isso, porque ela trabalha como diarista já faz muito tempo. Será que ela ia conseguir, com as diárias dela, juntar 45 mil reais para pagar aquela dívida? A polícia pensa que é mais uma mentira contada por ela. Vai ter novidade ainda hoje desse caso aqui também.